não tem consenso nessa discussão se tem uma diferença da literatura feminina e masculina, se fala literatura feminina ou não, tem a discussão, não é literatura feminina, é literatura de autoria feminina, né? Então, não há consenso, tem muita disputa sobre isso, assim como tem disputa sobre a palavra e sobre o que quer dizer ser poeta e ser poetisa. Tem a turma que odeia o poetisa, que fala que reduz, desqualifica e que todo mundo é poeta. Enfim, então nada disso tem consenso. É sempre uma disputa, tem discursos por trás, né? Ideologias e etc. Então, o que a gente pode dizer é assim, tem provavelmente uma diferença temática, não dá para afirmar que tem uma diferença na forma, né? As mulheres escrevem romances, escrevem contos, escrevem poesia. Hoje, tanto quanto os homens publicam, disputam os mesmos prêmios, ganham. É possível, nos últimos anos, se você for rastrear, a quantidade de mulheres que recebeu os maiores prêmios do país, né? A quantidade de romances escritos por mulheres. Talvez a gente esteja conseguindo equilibrar algumas coisas para fazer isso. E eu estou falando equilibrar porque eu estou partindo do pressuposto de que tudo tem muito boa qualidade, qualquer um, né? Por homem, por mulher, por LGBT. Mas a gente vê claramente, né, a quantidade mais equilibrada de mulheres publicando, mulheres disputando esses prêmios, as grandes editoras, etc., mulheres vencendo isso, né? E a quantidade de mulheres editando, que é muito maior do que em qualquer tempo, certamente. Então, hoje você tem um monte de editora muito interessante, publicando mulheres, né, editando no comando, inclusive fazendo isso só para mulheres. Tem essa pegada também. Então, você tem editoras dirigidas por mulheres que publicam todo mundo e algumas editoras dirigidas por mulheres que só publicam mulheres. Isso é um critério. Isso não é novidade, assim, isso já aconteceu no Brasil antes, nos anos 80, 90, quando essas mulheres editoras começaram a aparecer, a ocupar seus espaços, já existiam editoras com esse projeto feminista mesmo. Uma muito importante foi a editora Mulheres, em Santa Catarina, que era comandada pela professora Zaide Musart, né, que já faleceu. Ela foi um projeto importantíssimo desse tipo. Outros projetos também, no comecinho dos anos 80, a Maria Mazzarella, aqui de Belo Horizonte, tem a Masa Edições, que publicava principalmente autores negros e negras. Então, esses projetos eles vão começando a se firmar, né, dos anos 80, 70, final de 70 para cá. É muito recente. Não sei se a gente pode ficar preso, e não é a minha preocupação analisar a literatura dessas figuras, dessas mulheres e desses homens. O que a gente consegue ver é que tinha uma assimetria muito grande, que vem sendo lentamente corrigida, uma assimetria que começa lá na produção. Quais mulheres tinham condições de escrever? Aí a Virginia Woolf, né? Todo mundo vai lembrar da Virginia Woolf, falando que você precisa de um teto todo seu e precisa de uma grana, né? Ela põe lá quanta grana você precisaria para conseguir ser escritora. Aí estamos falando de mulheres privilegiadas, mulheres brancas, né? Ainda tem o problema de pensar nas mulheres que não têm esses privilégios, que são principalmente negras, né? É muito interessante a gente olhar assim, a assimetria era flagrante. Poucas mulheres escreviam, poucas mulheres conseguiam publicar, né? Publicavam, eram preteridas pela crítica, ou enfim, você publica um livro e ninguém fala nada. Massivamente a crítica era composta por homens, né? Os grandes pensadores são homens, os júris dos prêmios, homens. Isso cria, claro, um filtro de visão de mundo mesmo, né? Que acaba desqualificando um livro de poesia de uma mulher, por exemplo. Isso vem sendo corrigido. Mais mulheres estão nesses bastidores, mais mulheres estão nos júris, mas não quer dizer que resolva, porque uma mulher pode ser estruturalmente machista. Vai pôr mulher lá, vai resolver. Tem que pôr mulher que tenha essa consciência. A mulher pode
tranquilamente reproduzir o discurso machista, a gente sabe disso. Então você pode ser uma crítica literária que só enxerga as coisas excelentes dos homens. Mas isso tem sido revisto. As mulheres estão chegando em lugares onde elas conseguem levar a uma outra visão, um outro jeito de entender a qualidade das coisas, filtrar diferente. Tem muito, muito mais produção de autoria feminina por aí, né? Muito mais produção. As mulheres editando pode ter esse efeito também, né? Quando as mulheres estão no comando da seleção, né, do que vai editar, do que vai pôr na rua, tem um efeito para o que chega lá para o leitor, para a leitora. Então, edição é um negócio muito interessante porque ela é um fazer, né? Ela é performativa nesse sentido. Muitas vezes na história, alguém fundou uma editora com um propósito político. É muito difícil você não ser político quando é você que escolhe e põe na rua os textos que as pessoas vão ler. É um ponto muito importante da cultura de um país, é o lugar onde as coisas são decididas nesse sentido. O que chega para você, você vai fazer um curso, vamos pensar aqui na escola, né? Você vai fazer um curso de graduação, você escolhe lá, vou fazer letras, vou fazer engenharia, vou fazer direito. Você vai estudar num material, esse material foi produzido por alguém, né? E ele é produzido de acordo com alguma coisa macro, né? O discurso sobre o qual ele é produzido. Então, a literatura que chega na sua mão, as coisas que alguém decide que serão traduzidas. Nós estamos aqui na língua portuguesa, muita coisa do pensamento político, do pensamento feminista, do pensamento do que for, né? Antropológico, sociológico, econômico, tudo é produzido em outras línguas também, mas principalmente em outras línguas. Então, se você não tem uma política de tradução, por exemplo, você precisa ter várias políticas de tradução, né? Porque você pode simplesmente drenar o que vai chegar. É uma drenagem, né? Assim, a tradução, tem uma colega muito bacana na Federal do Rio Grande do Sul, a professora Denise Salles, num texto recente que ela escreveu para nós aqui, ela fala, né, a tradução foi usada por todos os regimes para difundir determinadas ideias. Você traduz só socialistas, você traduz só direita, você traduz só nazistas, você, né? E aí você vai direcionando o que chega naquela língua, o que as pessoas vão ler, o que as pessoas vão acessar. Então, é muito importante quando você equilibra isso, equilibra com pessoas diversas, quando você equilibra com mulheres, homens, quando você equilibra a tendência legal da coisa, é equilibrar também essas trilhas, né? De discurso, de acesso, de possibilidade, quais ideias eu vou conhecer. Está tudo aí, está tudo na edição.